Pessoal, sejam bem-vindos, né? Já dei início aqui à autorização da gravação. Deixa eu já compartilhar com vocês. E aí, pessoal, deixa eu só pôr essa marcação aqui embaixo e não atrapalhar a gente. Então, pessoal, eu vi aqui, né, que a Célia já postou, né, as FOs, né, já me enviou as FOs do primeiro dia, né, que foi na segunda, dia 14. a, a, a segunda que foi na terça e a terceira que foi na quarta, né? E o quarto momento que foi nessa segunda agora. Ela já fez a postagem, já baixei aqui. Agora só falta eu publicar aqui para vocês, tá? Alguns já enviaram a tarefa, né? Ainda eu vi que ninguém ainda postou nada no fórum. Pessoal, não deixe de postar o fórum, ele vale 11 pontos. É fundamental aí para compor a nota de vocês, né? Eu deixei lá deixa eu só lembrar aqui para vocês. Eu deixei até uma dica aqui, eu escrevi uma ideia, né, sobre como fazer a reflexão aqui do fórum, né, uma ideia para vocês. Eu vi que ninguém postou ainda não, vale 11 pontos, pessoal, não deixe de postar. Cada ponto aqui é importante para você conseguir ter aprovação, tá? Aí eu já vi que alguns já enviaram a primeira atividade, que eu já dei aula, agora falta só falar da última atividade, né? A primeira aula foi sobre o fórum de discussão, a segunda foi a atividade um, né? Que a gente falou na semana passada, e hoje vamos falar da última atividade, atividade 2, tá? Dentro do contexto aí de desenho técnico. Então já está aqui, né? Os momentos presenciais, vou só depois postar eles aqui, já baixei, tá? Então vamos baixar nossa atividade aqui agora. A gente tem aqui a folha de atividade 2. Diferente da um, né? Ela só vem numa opção. Lembrando que o da atividade um, ó, vem na opção do PowerPoint e na opção da planta, tá? Agora, essa segunda atividade aqui, ó, eu vou ver se ela tem uma SAP. Eu acredito que ela não tem. Deixa eu ver aqui. Não, uma única SAP mesmo. Uma única situação de aprendizagem. Então, deixa eu abri-la aqui para a gente discutir. Essa aqui, ó, é a atividade 2, ó. Analisar um projeto elétrico. Isso aqui é um projeto elétrico, né, pessoal? É uma prancha aqui. Vocês estão vendo essas linhas que cortam aqui? Na verdade, são secções aí do projeto, porque para a análise aqui desse elétrico, a gente utiliza só para esse ambiente. Isso aqui é muito comum em empresas, né? É muito comum também em universidades, né? Onde você tem a sala. Na verdade, está parecendo, sabe com o quê? Com uma sala aí de uma faculdade que eu já ministrei aula, e daí o pessoal coloca. Na verdade, ela tem um padrão bem semelhante também a outras, que aí aqui fica o computador do professor, né? A mesa dele fica mais ou menos aqui de canto, né? Em vez de ficar aqui, igual tá mostrando que tem uma mesa aqui na frente, né? E aí fica aquela tela, né? E o projetor fica instalado aqui em cima. Então, isso aqui poderia ser bem uma sala aí de uma universidade, né? Um auditório aí. Tá mais para uma sala de aula. Se fosse auditório, ela teria aquele rebaixo, né? Igual o cinema, né? As mais altas aqui, as do fundo são as cadeiras mais altas
e a partir do momento que vai chegando próximo à tela, ela vai decrescendo, né? Como se fosse uma escada mesmo. Então, muitos projetos você só mostra aquele ambiente que você precisa personalizar, né? Ambiente industrial também, ó, por exemplo, esse interruptor aqui, essas tomadas aqui, o eletroduto geralmente ele é aparente, porque aí é fácil eu pegar essa sala e transformar numa outra, né? Se eu deixar um eletro... Quer ver, ó? Deixa eu dar um exemplo aqui de eletroduto aparente. Aí também tem outro nome, ó. Aqui está um exemplo perfeito de uma instalação aparente. Ó, eu vou pegar esse espaço gourmet aqui, ó. Se você observar bem aqui, pessoal, tá vendo que o eletroduto, ó, tem essa tampa cega aqui, essa caixa de passagem. Tá vendo onde sai essa luminária aqui, ó? Tá tudo fora da instalação, né? Isso é mais comum em industrial ou no ambiente que você está sempre em mudança, né? Aí por isso que eu falei industrial, né? Eu trabalhei numa construtora que fazia obras para indústrias, né? Por exemplo, a gente fez uma obra para a JC Distribuição e era desse jeito aqui, né? A gente também uma vez fez para uma universidade em que antigamente esse espaço que a universidade comprou, ele antigamente era uma indústria de sapatos. Aí, o que que eles fizeram? Colocaram tudo aquele drywall, né, gesso acartonado, e aí colocaram a instalação, né, em alguns locais estratégicos onde não tinha um gesso acartonado, fica o eletroduto à mostra, assim, ó. Isso aqui é típico de um ambiente industrial, ou nesse caso aqui, né, para parecer um ambiente rústico, né? Então, o aparente, ou então é chamada de sobrepor, né? Ou de sobrepor. Pouquinho imagens. Ok, ó, apareceu muito mais aqui, ó. Apareceu esse exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Às vezes deixa o cimento cru. Me parece que tá uma moda aí, né? Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Tudo aparente aqui, ó. Tudo pelo lado de fora. Isso, né? Parece que é um estilo aí, né? Mas ambientes industriais são desse jeito aqui, viu? Entendi, professor. Então, qual que é a tarefa que é analisar o projeto elétrico nesse ambiente aqui, né? Poderia ser aparente, como aqui não tem uma legenda, né? é, Vamos intuir que ela, por exemplo, a linha, igual a gente falou na aula passada, a linha contínua, ela está no forro, né? Ela está no forro, o condolete, né? Ou embutido, né, na parede. Aí quando é embutido é por dentro, quando é aparente ou sobrepor, é igual eu mostrei agora, fica por fora, né? Então, essa atividade aqui, a gente vai analisar esse projeto elétrico e identificar, né, os possíveis erros, né? Eu tenho aqui uma análise já pronta, mas eu vou deixar ela, deixa eu ver, projeto elétrico, é o 2. Eu vou deixar ela aqui de lado, depois que a gente solucionar aqui, né, eu repasso todos os pontos aqui, tá? Eu vou aumentar aqui, e aí eu acredito que desse tamanho aqui está num tamanho bom. Então, pessoal, aqui, ó,
Eu tenho a caixa, o quadro de distribuição, né? Ele deve estar vindo de algum lugar aqui, de um outro quadro, né? Ou vindo de cima, ou vindo de baixo, ou então até mesmo aqui embutido no forro, né? Então, desse QD aqui, sai o circuito um, circuito 2, circuito 3. O um, ó, até aqui, ó, tá vendo que ele vai na lâmpada, né? Ele desce a fase no interruptor e sobe um retorno, né? Então, o um me parece que ele é um circuito de iluminação, pelo jeito que ele está montado aqui, tá? Aumentei assim, vai ficar melhor. Deixa eu colocar um traço bem fino, que aí vai ficar mais fácil. Deixa eu testar aqui. Esse traço tá fino bastante. Então sai a fase do circuito um, né? Lembra que eu falei que em projeto você tem um disjuntor geral. Vamos supor que ele seja monofásico, né? Categoria M3, por exemplo, um disjuntor monofásico de 60 ou 63 amperes aí, em conformidade, né, com a, a norma da ANEL aí. Aí lembra que em conformidade com a 5410, você vai ter né, um diagrama unifilar, né, já que é só uma fase, então não há necessidade de fazer equilíbrio de fase, porque só tem uma, né? Então, geralmente, lembra que eu falei que o primeiro é iluminação, né? Iluminação. O segundo, geralmente, aqui ele está repetindo a medição, né? Caso ele esteja vindo direto da medição, né? Que não deve ser o caso. Então, sempre circuito 1 é iluminação. O pessoal já intuitivamente já escolhe assim, né? Pode ser diferente? Pode, né? Mas me parece que é iluminação, ainda mais que está descendo a fase aqui na tecla. Esse daqui é um interruptor com duas teclas, né? A tecla de comando A e o B. O A tá lá na frente, ó. O B tá aqui embaixo, ou seja, a tecla B vai ligar e desligar essas duas lâmpadas daqui, ó, né? Entre essas duas fileiras aqui. Então, o terceiro seria uma tomada de uso geral, né? O segundo, desculpa, né? E o terceiro, circuito monofásico, já que o geral aqui é monofásico. Eu estou chutando, viu? Pode ser até que seja bifásico. E uma tomada de uso específico, tipo um chuveiro. A gente está vendo aqui, ó, o 3 é um ar-condicionado. Então, tá saindo aqui correto, né? A iluminação, pessoal, é, você pode utilizar também um condutor terra aqui, não tem problema nenhum não. Pra você colocar na carcaça, né, da luminária ou dependendo do tipo de luminária, né? Se for uma luminária que tem um reator, né, aí eu preciso do terra aí para fechar o circuito. Mas a princípio tá ok aqui, tá saindo a fase de iluminação, o neutro, tá vendo que tem três neutros, na verdade só tem dois, né? O terceiro aqui me parece que é um circuito bifásico, né? Mas vamos lá. Então, tenho duas fases aqui, ó. Duas fases de um, provavelmente, um mesmo disjuntor, né? Então, eu tô achando que esse 3 aqui, ele é bifásico. Tô chutando aqui, ó, já que é o circuito 3, né? Então, por ele ser bifásico, né? O primeiro tem que ser, né? O geral tem que ser pelo menos bifásico. Então, estou chutando aqui B, categoria um ou 2, né? Dependendo aí do tipo de categoria, né? Deixa eu só abrir, deixa eu ver se a norma tá aqui. Eu não vou pegar da 5410, não. Eu quero pegar direto da concessionária de energia. Deixa, deixa eu ver, projetos prediais eu sei que tem aqui. Ó, nessa 001 tem, ó, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Mas tem também uma outra chama 004
E ela tem, ó, dimensionamento do ramal de ligação de entrada, ó, 127,220. Esse daqui é onde a fase é 127, né? Então, bifásico, né? Duas fases são dá 220, né? Então, tô chutando aqui, ó, tem para esse aqui, ó, o 100, lembra que eu chutei que é um de 127, que eu tô achando, né, que é um, é porque o 127, por que que eu tô achando que esse daqui é bifásico e a fase é 127 volts, né? Porque duas fases de 127 dá 220. Então eu poderia utilizar uma tomada ali, um ponto de força para o ar condicionado, né? Com ar-condicionado de 220 volts, né? Projetado para 220, aí eu uso duas fases de 127. Então, em vez de ligar na fase 220 no neutro, você liga numa fase A, por exemplo, 220 e ou 127, né? E na fase B 127. A DDP vai dar 220 volts. Aqui, ó, categoria bifásico, atualmente para esse nível de tensão tem dois, ó. Tem o B1 e o B2. Tem, ó, o B1, que é de 60 amperes, né? E tem o B2, que é de 70 amperes. Então, tô chutando aqui, viu? Vou só marcar aqui, ó. B1, tá vendo? Ó, B1, 60 ou 63 amperes, ou seja, um disjuntor bifásico de 63 amperes. A carga dele é entre 10, né? Tá no intervalo de 10,1 a 13 quilo, deixa eu ver, tá em quilowatt aqui. Ele nem colocou volt ampere, não, tá em quilowatt. E o B2 pode ser um B2 também, ó. Ele tá no intervalo de 13,1 quilowatt a 15 quilowatt de carga instalada. Tá nesse intervalo para se enquadrar na categoria B2. E aí é um disjuntor bifásico de 70. Duas fases aqui, ó, para carga máxima de 70 amperes. Então pode ser, né, esses dois aqui. Vamos lá. Então até aqui tá certo, né? Poderia colocar um terra aqui, mas ok. Aí na hora que desce para vir aqui no interruptor, né? Aí desce a fase, que é a fase de o circuito, o 1 aqui, o de iluminação, né, monofase 127, sobe o retorno. Só que esqueceram de subir o retorno de quem? Do B, ó. Como é que o B vai ligar? Então, tá faltando um retorno B aqui, ó. Isso aqui não confunde com neutro, não, tá, pessoal? Só esse pauzinho aqui, ó, na linha de chamada B. Beleza. Aí é porque o neutro vai ficar aqui, ó, tá vendo? Ó? O neutro do um fica aqui nessas duas lâmpadas, correto, né? Tá vendo que tem um retorno B aqui, ó. Aqui tá correto, mas você tá vendo que tá usando como caixa de passagem a luminária, essa segunda luminária aqui, ó, para descer a fiação, né, da tomada, dessa tomada aqui monofásica 127 aqui. Então eu tenho que colocar o neutro do circuito 2, a fase do 2 e o terra do mesmo aqui, ó. Isso aqui é do 2, tá? Ah, beleza, ó, porque aí faz sentido. Então, tem erro aqui, né? Tá faltando o retorno do B. O retorno do B tá vindo para cá, tá alimentando a tomada, ok, só faltava a tomada mesmo. O B ficou aqui, né? O retorno para poder ligar, né? Porque fica o neutro e o retorno, que é o que volta aqui, porque ele é seccionável pela tecla do B aqui, beleza. Agora, utilizando como, né, como passagem, ok, aqui tá beleza, não tem nenhum erro. Desce realmente aqui, ó, neutro, fase e terra,
para a tomada. Agora indo aqui, ó, para alimentar os outros dois B, tá o retorno do B, tá o retorno do A, porque as lâmpadas ficam lá para frente, né? Tá o neutro dele, ok. Tem mais tomada 2? Tem, ó. Então ela tem que vir para cá, tá certo. E tem a fase A e B, por exemplo, né? Dessa tomada bifásica aqui, que pode ser 127. Aí eu coloco um ar-condicionado 220. Em locais que é 127 volts, né, o famoso 110, acontece desse jeito aí. As instalações, geralmente elas são bifásica ou trifásica. Você não encontra monofásica. E quando encontra, né, é bem restrito, né? Porque na maioria aí você tem equipamentos que eles vão mudar do 127 para o 220, sim, mas sua grande maioria o pessoal utiliza a tensão 220. Então, onde é 127, eu preciso ser bifásico, né? Para duas fases eu, né, utilizar 220 volts. Então, até aqui tá ok, né? Agora aqui, ó, que deu ruim, ó. Tá vendo que desce um retorno do B? O B, esse retorno aqui tá errado, ó. Ele não deveria estar descendo. Então, esse aqui, ó, tá errado. Vamos consertar esse aqui, ó. Vamos pôr uma linha de chamada aqui, o neutro. A fase 2, que ela tá subindo aqui, ó. E outra coisa que eu percebi aqui que tá errada, ó. E o terra. Tá vendo que tá subindo duas fases aqui, ó? Ela deveria ser neutro aqui, ó. Deveria, esse aqui, ó. Ele deveria ser o neutro, ó. Então tem um erro aqui, ó, que eu não tinha observado aqui, ó. Tá vendo que ele só tinha um pauzinho aqui. Ó, um erro aqui. Eu vou deixar o errado aqui, eu vou só circular, né? Porque aí a gente depois observa e na hora que a gente vai corrigindo. Mas aqui tá certo mesmo, ó, tá? Deixa eu desenhar novamente aqui. Terra e o 2 aqui, ó, o 2 da fase. Ok, então teve esse erro aqui, ó. Deveria ter um neutro aqui, tá? Outra fase. Agora vamos ver aqui, ó. Fica um retorno no B, né? Vem um retorno para esse B aqui para poder essa tecla B desligar todas as quatro lâmpadas, tá certo? O neutro, né? O neutro, ok. Não preciso da fase do circuito de iluminação para onde está vindo aqui. Então tá certo. Neutro, retorno do B, tá correto. Agora eu tenho que alimentar essa tomada aqui, né? Então, já que ela é bifásica, então fase A, por exemplo, fase B e o terra. Aí tá descendo para a tomada, ó, fase A, fase B, né? Fase diferente. Tá faltando o que aqui? Tá faltando o terra, ó. Sempre em projeto, ou você vai desenhar em cima do eletroduto o cabo que está passando aqui, ou então você vai puxar uma linha igual essa daqui, ó, e escrever o código aqui. Então já encontramos um outro erro aqui, ó. Puxou circular. Beleza. Aqui, ó, no meio está correto. Aí o neutro ficou aqui, o neutro do circuito um. Fica o retorno aqui para finalmente fechar o circuito dessa quarta lâmpada aqui e desce a fase A e B, por exemplo, né? E o terra para compor essa tomada bifásica aqui. E ela provavelmente, né? Cada fase tem 127, aí a da DP vai dar 220, né? Eu coloco um ar-condicionado tipo split 220 aí. Agora vamos para o próximo aqui, ó. Tá vendo que é bem tranquilo esse exercício aqui. É só a gente analisando ponto a ponto do circuito aqui. Então, ó, eu preciso do neutro do circuito 1 para retornar para as lâmpadas, então tá correto. Eu preciso do retorno A, né, ó. Tá vendo que o retorno A, ele tá vindo desde aqui, ó, desde desse interruptor aqui da volta aqui, ó, o A, veio o B também, ó. Então, neutro, retorno A, tá ok.
Como eu tenho mais tomadas aqui, ó, então eu tenho o neutro, a fase da tomada, igual aqui desceu errado, né? E um terra. Aqui tá correto. Agora aqui, ó, vamos para o mais fácil aqui. Ele desce o neutro, a fase e o terra dessa tomada. Tipo, né? Ela é o segundo disjuntor aqui, é o segundo circuito. Ok. Agora, indo para a luminária, tem que vir o neutro do um. Esse aqui é o um, né? Tá correto. E tem que vir o retorno do A, né? Então tá faltando o retorno aqui, ó. Retorno dessa segunda lâmpada aqui, ó, que controla. Esse retorno é tanto para essa lâmpada aqui, ó, do circuito 1 de 60, né? Provavelmente é 60 watts, né? Então falta o retorno dela. O neutro já está aqui. E daí que, ó, é a tomada monofásica para essa tomada aqui. Só que ela está enumerada como circuito 1 de iluminação. Lembra que na aula passada eu falei que o pessoal aproveita, né? Coloca um interruptor aqui, por exemplo, e coloca uma tomada junto. E daí, ó, ele desce a fase aqui, ó, circuito 1, e aí deveria subir, já que aqui é uma tecla, né? Desce a fase, sobe um retorno de um comando C, por exemplo, aqui, ó. Comando C. Só que para eu alimentar essa tomada, aí lembra que eu falei? O interruptor ele pode ser circuito 1, ó. Aí ainda o povo ainda coloca assim, SS, ó, seção simples, né? Uma tecla só, ou de uma tecla. Às vezes o projeto é desse jeito, mas o mais comum é você só achar o S, o número do circuito, né? O comando aqui, e se ele for three-way, four-way, ainda tem desenhado aqui, ó, three-way, ou então o de quatro vias, que é o conector para o interruptor paralelo, tá? E daí essa tomada aqui, né, na altura, geralmente na altura do interruptor, ela tem a achura, o desenho na metade aqui do triângulo aqui, que representa a tomada. Aí, geralmente essa tomada, pelo inconformidade com a NBR 5410, né, a Bíblia aí do eletricista predial, industrial, do engenheiro eletricista, né, o circuito de tomada ele tem que ser segregado, né, traduzindo lá para o português, né, bom e correto aí, né, deve ser separado. Então você colocaria o número 2 aqui, que é para dizer que é o disjuntor de uma tomada de uso geral. Mas o que que acontece? Geralmente, o eletricista lá, ó, vamos colocar o nome assim, né? O Zé Pica-Fio, né? O Zé Faísca, ele vai e desce. Ah, professor, vai dizer que você nunca fez isso. Rapaz, eu já mexi com instalação elétrica, mas esse tipo de instalação aqui, eu nunca, instalar mesmo, eu nunca instalei, não. Quando eu trabalhei na construtora, eu fazia os projetos e daí eu não podia nem mexer na instalação, né? Porque tem a questão de periculosidade, né? E se eu fosse manusear, tocar na instalação, aí eles teriam que me pagar periculosidade. Como eu era só projetista, né, eu tinha que ir na obra. Se eu encontrasse algum erro, eu mesmo, projetista, né, analista, eu não podia intervir, porque sobre pena de eu ser demitido. Então eu chamava um eletricista e falava: Ó, fulano, tá errado aqui, instala desse jeito aqui, né? Daí o cara fazia aquela cara aí de quem chupou limão para mim, né? Mas eu já sabia por isso. Mas provavelmente, se eu tivesse instalado antes de saber disso, é muito mais fácil. Você pega aqui um chicotinho ali, né, do circuito um, já desce para a tomada aqui, né, pro parafuso ali da fase, né, da fase aqui dessa tomada que fica embutida no interruptor aqui. Isso aí é clássico. Provavelmente eu teria feito isso, que é muito mais fácil a gente fazer isso. Então, beleza. É neutro, retorno do A, né? Fase que desceu. Ok, vai usar como
passagem para descer aqui. Então, esse circuito aqui, com certeza, você tem que descer a fase do círculo, o neutro dele, né, respectiva, a fase do circuito 2 e o terra dele aqui, que é para proteção. Não desço do 1 aqui, porque por ele estar numerado assim, ó, e se você sabe que essa numeração é uma numeração para instalação elétrica, então provavelmente o projetista lá, né, tá errado, ou mesmo aconteceu um erro na hora de fazer o desenho aí. Às vezes ocorre isso. Então, pessoal, esses são os erros aí, né? O que está faltando. Eu circulei aí, né? O que está faltando na instalação elétrica, né? Daí eu deixei aqui uma análise aqui, né? Foi bom eu mostrar. Deixa eu ver se as normas da Equatorial. Equatorial Goiás. Ó, Alagoas tem, ó, já mostrou ali. Ó, aparentemente voltou. Essa aqui que eu abri, ó, que eu mostrei para vocês, mas tem essa daqui, ó. A gente pode usar tanto a 001 aqui, né? Em vez de ser 1000 de ré, né? Quem, quem faz contrato aí, quem tira nota aí sabe, né? 1000 de ré, né? Quer dizer, três zeros e um aqui. Agora é 10.000, né? 10.000 de ré, NT, 10.000 de ré, é QTL, né? Equatorial, né? Tem essa outra norma aqui, a diferença é que essa daqui você considera para uma unidade consumidora e essa 4 aqui, ela tem, né, as tabelas, né, são para várias unidades consumidoras, igual tá falando, múltiplas unidades consumidoras. Kitnets, por exemplo, apartamentos, né, condomínio fechado. Tem um condomínio fechado aí que uma vez eu fiz o projeto. A gente pegou, em vez de fazer uma medição, eu não me lembro quantas casas que eram, vamos supor que eram umas 20 casas, né? Então, 10 de um lado, 10 do outro aí. Aí, em vez de fazer igual o clássico, né? Uma medição com 10 em cima, 10 embaixo, disjuntor geral, a gente optou por colocar no fundo da residência aqui, ó. Isso que é um lote gigantesco, aqui é um quarteirão todinho, ó. Aí lá nesses condomínios tem o portão aqui, né, de entrada. Tem um portão aqui de entrada, né? Daí todos os lotes das casas ficam assim, ó. Bem aqui tem tipo um parquinho, uma pracinha, né? Então ele chega mais ou menos assim, ó. Tem tipo uma pracinha aqui, ó. Aí vem mais ou menos até aqui. Aí casa um, casa 2, casa 3, casa 4A, por exemplo. E aqui é B, né? Casa 4, 1B, 2B, 3B, 4B, né? Vai dizer que é um de um lado, outro do outro aqui, né? Aí, o que que geralmente a gente faz? A gente instala aqui uma medição de energia geral, coloca vamos supor que é 10 para cá e 10 para cá, né? 10 em cima, 10 embaixo, coloca as muflas e um disjuntor geral. Nesse caso, a gente optou, ó, aqui fica o quarteirão, né? Fica a calçada aqui. E tinha rede de distribuição aqui, né? Tanto de um lado da calçada quanto do outro. Aí o que que a gente fez?
Pegou aqui, ó, aí vamos supor que o poste está mais ou menos aqui, aí foi derivando, ó, direto da baixa tensão pelo fundo do lote, porque a casa é o seguinte, ó, aqui é a entrada da casa, né? Fica a entrada, você tem uma calçadinha, você tem uma entradinha para cada um aqui, né? Então aqui fica a entrada da casa e aqui no quintal é que o medidor de energia ficava, ou seja, não precisou colocar uma instalação múltipla, não. Direto da baixa tensão aqui, ó, já puxava os consumidores de cada residência, como se fosse numa rua normal aí de residência. Então, essa daqui, ó, e tem até, deixa eu ver se no 1 tem algum. Aqui tem a norma técnica, uma nota técnica, é um aviso, né, de algum parâmetro novo aí, ó. Tá vendo que a nota técnica, geralmente, antigamente o pessoal da Celg e da Enel, né, também a que assumiu depois, chamava de nota técnica não, é de comunicado técnico. Aí geralmente um comunicado técnico saía primeiro, depois ele era incorporado na norma de, né, por exemplo, essa daqui, ó, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Essa daqui é análoga à NBR 5410, né, que é para instalação elétrica em baixa tensão. Assim como tem essa daqui, ó, por exemplo, ó, é a 5, isso mesmo, ó, critério para projeto de rede de distribuição, que a gente vai ver lá no módulo 3. E aqui, ó, a 4, quando eu tenho várias unidades consumidoras, né, em um mesmo loteamento, né, aí eu colocaria uma medição geral aqui com os 20, né, instalada em algum ponto aqui, ou então eu faria igual eu mostrei aqui direto, né, da rede de baixa tensão. Então, entrem aqui depois aqui, ó, no site aqui da Equatorial e baixem. Eu vou baixar essa 4 aqui, que se eu não me... Ah, aí, ó, erro temporário. Ainda tá com erro, mas eu tenho algumas delas, não tenho todas, mas eu tenho algumas delas aqui comigo. Deixa eu ver se a 05 já voltou. Ixi, ainda tá com esse erro temporário. Eu tô preocupado que esse erro temporário aí já tá durando um mês aí. Então, pessoal, é isso. Vamos só revisar aqui, ó. Deixa eu pôr de lado aqui. Então, é isso mesmo, ó. Tinha um erro aqui, né? Vou já colocar aqui onde eu fiz as substituições, né? Ok, era esse retorno. Esse daqui é a fase aqui, né? Acertei. Nesse aqui, ó, no arquivo, quer ver? Deixa eu até apagar aqui. Vou apagar aqui, ó. Tá vendo? Ó, que tem aqui fase, né? Então, eu consertei aqui fase. Nesse caso aqui, eu falei neutro aqui, ó, que poderia ser monofásico. Aí só depois que eu dei a aula é que eu percebi que poderia ser, porque pode ser, se for monofásico, o conserto é esse daqui, ó, pessoal. Igual tá mostrando aqui, ó. Agora, se for bifásico, eu vou manter o meu chute, tá? Vou manter o meu chute aqui, ó, vou até corrigir. Ó, tirando essa parte de cima, ele de neutro ele virou condutor fase. Então aqui, ó, aqui tá correto, então, ó. Aqui estaria correto. Ah, aqui faltou o neutro aqui, ó. Nem coloquei, ó, né?
Aqui, ó, esse aqui, né? Ele tá errado, neutro. Aqui tá certo agora. Ó, tá vendo aqui, ó? Faltou. Aí retirei só o retorno, né? E coloquei a fase. E realmente, ó, o retorno A, aqui tá correto. E aqui seria o circuito 2. É isso mesmo. Então é isso, pessoal. Infelizmente, deixa eu ver se alguém entrou aqui, que aí pode tirar alguma dúvida, né? Aí relembrando aqui, pessoal, relembrando aqui que eu dei uma olhada aqui, ó, não esqueçam, ó, vocês não fizeram, ninguém fez ainda, respondeu o fórum, ó, ele não está respondido ainda, ou seja, vocês estão perdendo aí 11 pontos, né? Envie, tá, pessoal? Envie a atividade um que eu falei na aula passada, atividade 2 que é essa daqui, né? Vou até deixar ela salva aqui. Bom, já salvei dentro do PDF. Agora o PDF vai ficar desse jeito mesmo. Salvar. Isso. Eu tenho alguns livros digitais em PDF, aí eu sempre faço isso. Eu guardo a versão original, né? O PDF original, faço uma cópia e aí eu vou escrevendo, né? Eu ainda não consegui um tablet, mas aí eu tenho um notebook que ele vira ao contrário, né? E eu consigo escrever, né, nele. Fica muito bom, viu? A única coisa ruim é que é uma tela de tablet, né? Onde esse, no caso eu faço no notebook. A iluminação, né? Você tem que pôr porque ele é noturno, né? Porque se você ficar muito tempo lendo aquele, é prático, né? Um PDF desse que um arquivo. Ainda mais hoje aí, que se a gente abrir no navegador, ó, a gente consegue editar. Inclusive, vocês podem fazer a tarefa aqui mesmo, ó. Você escreve seu nome aqui. Aqui tá mais fácil, né? Você vê que ainda que eu não sou bom de desenho, né? Tá fácil porque eu tô usando a mesa digitalizadora, né? E igual no notebook, ele reconhece, né, que ele tem a tela touch. Aí o Word lá, por exemplo, quando eu instalei, o Word já vem com o- a habilidade, né, de poder ser editado. Igual aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um arquivo Word. Pegar esse aqui do plano, ó. Igual aqui, ó, eu consigo, ó, quando é no caso nosso aqui, é porque eu tenho uma mesa digitalizadora aqui, né? Mas quando o Word percebe que tem uma mesa digitalizadora ou uma tela touch, aí aparece esse menu aqui. Quando não tem, esse menu nem aparece. Agora eu não sei nessa versão. Bom, pessoal, então é isso. Deixa eu ver se tem alguém com dúvida. Então envie, pessoal, não esqueçam de enviar, né? Vou aproveitar aqui que ainda faltam uns minutinhos. Eu já vou encerrando e deixando salvar aqui para eu colocar já ir lançando o momento presencial de vocês aqui, ó. Já baixei tudo, só falta eu fazer o lançamento aqui na aba de momento, tá? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui a compartilhamento para a gravação, né? Nos vemos aí na próxima aula, já na UC de QSMS, tá? Mas façam, enviem os exercícios aí, tá, pessoal? Já estou fazendo, eu estou resgatando as notas lá da UC1, da UC2, né? Que o professor
João ministrou para vocês, né? E vou corrigir essas aqui de leitura, né? E já estou fazendo um resgate aí para saber, né? Quem está com a nota ok, quem está precisando, né? Quem vai ficar de recuperação, né? Já inclusive não faço ainda a recuperação, o questionário de leitura, né? Espere ainda para ver as notas, tá bom? Que vai ficar aberto, né? Até o final aí do módulo. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula aí, que vai ser qualidade, saúde, meio ambiente, né? E sustentabilidade. Até mais.